conectados com tudo, desconectados de Deus. Você sabe que assim vive a geração atual. Está conectada com todo mundo, está conectada globalmente, digitalmente e desconectada daquilo que é a única fonte de sabedoria, a única fonte que nos nutre espiritualmente, que é a videira verdadeira. Nós temos baseado esta série de mensagens em tudo que o Senhor fala em João 15. E hoje nós vamos entender, é o subtema de hoje, da quinta parte: quem permanece é transformado. Você pode dizer com a sua boca, quem permanece é transformado. Vamos uma vez com convicção: quem permanece é transformado. Mais uma vez, quem permanece é transformado. E a quarta vez você vai dizer a quem está ao seu lado: diga, permaneça, meu amado, porque você vai experimentar de uma transformação. Glória a Deus. A palavra tema, o texto base desta série está lá em João 15. Nós vamos ler mais uma vez, quando o Senhor Jesus, ele se intitula esta videira verdadeira. Ele diz no verso 1: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E a gente fecha no 11, quando Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja completo em vós, e o vosso gozo completo em mim. Você já entendeu que quando um ramo sai, é cortado desta videira, aparentemente, imediatamente, parece ainda que ele está vivo, mas aos poucos ele vai perdendo a sua vitalidade. Na verdade ele já perdeu, mas aos poucos ele vai dando esse sinal. Você olha para o ramo que imediatamente foi cortado e parece que ainda há vida ali, mas já não há mais vida porque ele foi cortado. Então quantas pessoas que estão assim, que estão nesse lugar, com a aparência de que vives, mas estão mortas. É sobre isso que Deus tem falado, é sobre nós estarmos conectados, e esta seiva que é o Espírito Santo de Deus está constantemente jorrando sobre as nossas vidas. É sobre isso que Deus quer falar mais uma vez ao seu coração. Então curve sua cabeça, vamos juntos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus de toda glória, Deus e Pai de toda eternidade, obrigado, Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos atrai a este santo lugar, para que nós possamos em comunhão, para que nós possamos em unidade experimentar, Jesus, do teu doce Espírito conduzindo corações, o teu doce Espírito, Pai, nos guiando a lugares no qual o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Há um lugar pelo qual o Senhor anseia, há um lugar, Jesus, que é o lugar de conexão contigo. Nós, Pai, queremos ouvir mais uma vez a tua voz, não queremos estar longe, não queremos estar distantes, não queremos estar desconectados, nós queremos estar, Pai, conectados em ti, porque assim a tua palavra diz que nós poderemos pedir o que quiser e vos será feito. A tua palavra diz que fora de ti nós nada podemos, mas em ti nós tudo podemos. Portanto, Deus, fala aos nossos corações mais uma vez nessa manhã, nos dá direção, cuida, Pai, das nossas mentes, cuida, Senhor, daquilo que possa estar afligindo corações aqui. Nós agora queremos fechar os nossos ouvidos para toda aflição, para toda voz externa, e estarmos com os nossos ouvidos atentos a uma voz, que é a tua voz. Fala-nos, Deus, porque estamos prontos para lhe ouvir. Assim oramos em nome de Jesus, e aqueles que estão conectados à videira digam amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que fazem parte de uma conexão do Espírito, família da fé, corpo de Cristo, é você? Diga amém. Nós estamos vivendo uma série, estamos em meio a uma série muito importante como igreja.
E agora eu falo Igreja Local, Cristo Vive São Paulo. Uma série que fala sobre conexão. Uma série que fala sobre nós estarmos no lugar que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Nós começamos olhando para João 15 e Jesus ele diz no primeiro verso: eu sou a videira verdadeira. Ele diz: vós sois os ramos. Então ali Jesus está revelando algo completamente fora do que muitos talvez pudessem entender do que era até então, na época de Jesus, a vida cristã. E Jesus estava falando, olha, usando esta analogia, esta linguagem, essa figura da videira, para ilustrar para o povo daquela época, que se não houvesse essa conexão, a vida espiritual, ela não existia. Então, a vida, ela não está em nós sozinhos. Porque você pode dizer assim, não, mas eu ainda estou vivo. Mas quando se fala de uma vida espiritual, a vida, ela não nasce de você mesmo. A vida espiritual, ela só existe quando alguém está intimamente conectada à videira, conectado a Jesus. Você sabe que nós não somos a fonte, é isso que eu quero dizer. Nós dependemos da fonte. Diga, por favor, que eu não sou a fonte. Diga, eu dependo da fonte. Então, muitos cristãos, eles chegam num lugar, porque talvez já tenham um conhecimento adquirido de quem é Jesus, e de um lugar que é perigoso, de uma autossuficiência. Porque nós não temos uma autossuficiência, nós não temos uma suficiência em nós mesmos. A Bíblia diz, e nós podemos lembrar nessa manhã, que a nossa suficiência vem de Deus. Então, nós não temos a fonte em nós mesmos, nós temos a fonte em Jesus Cristo. E ao longo dessas semanas, então, Deus ele tem nos confrontado através de ensinamentos. Nós temos entendido que é possível, então, você estar conectado com tudo e você estar desconectado de Cristo. É possível? É possível. E eu não quero ser redundante, mas eu quero lembrar alguns conceitos que Deus já trabalhou nos nossos corações, que muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão desconectadas de Cristo. Elas têm a aparência de que vives, mas elas estão mortas. Então também é possível ter essa aparência de vida, mas está morto por dentro. E eu creio que uma série como essa não é a título de nós entendermos isso e falarmos, nossa, então eu quero avaliar os irmãos para ver se eles estão vivos ou não, no lugar de um julgamento. Absolutamente, não é para isso que Deus nos dá conhecimento, mas é para que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração e para que nós possamos fazer esta autoanálise, para que nós possamos olhar para nós e de fato entendermos, será que eu só tenho um corpo presente na igreja ou será que eu tenho de fato uma vida espiritual viva em Jesus Cristo? Então que você possa ir refletindo, e eu sei que o Espírito trabalha nos corações enquanto a palavra é pregada. Nós entendemos também que é possível estar no ambiente certo e mesmo assim não ter vida fluindo. Eu falava, não é só sobre você ter nascido, eu dava o meu exemplo no domingo passado, não é sobre você ter nascido num lar cristão. Não é só sobre você estar no ambiente certo, porque é possível estar no ambiente certo e mesmo assim não ter vida fluindo. Nós estudamos há 3 cultos sobre Sansão, um homem que por fora era forte, mas por dentro estava totalmente já desconectado. Nós estudamos a igreja de Sardes, que é o que eu tenho usado essa expressão, uma reputação, porém sem vida, uma aparência. Eu disse quinta-feira, se você entrasse no feed da igreja de Sardes, se você entrasse no Instagram da igreja de Sardes, você ia falar, uau, olha o irmão se derramando em lágrimas, olha que feed todo coordenadinho, olha que feed bonitinho, olha os tons, todo certinho. Mas se você olhasse um pouquinho com o olhar de Jesus, quando ele escreve a carta de Apocalipse 3, você ia ver que aquela igreja estava totalmente morta. Então não é sobre ter um feed bonito, amém, igreja? Não é sobre você ter os tons, é sobre você de fato ter a vida com Cristo. Porque hoje a gente vive uma geração onde o feed é organizado, mas a vida é desorganizada. A gente vive uma geração onde as paletas de cores, onde as texturas, onde as frases, está tudo certinho, tudo escrito bonitinho, porém não há vida. Então esse é o alerta do Espírito, porque a igreja de Sardes vivia assim. Hoje os cristãos dessa geração, eu não consigo não sair dessa indignação, porque os cristãos hoje têm aparência de cristãos. Mas eu quero dizer para você, não existe cristão que diz, mas eu sou conservador. Se você tem amante, se você trafica, se você adultera, se você é corrupto, isso não tem nada a ver com cristianismo, mas no feed tem lá o homem. Olha, nós tivemos agora, eu não entrei a fundo, mas alguém aí que se dizia cristão, um homem que se dizia cristão, que matou a família, matou a mulher, não teve alguma coisa assim, matou os filhos, mas o feed ali estava bonitinho, a fala estava bonitinha. Jesus tem falado, não é sobre aparências, não é sobre um feed bonito, não é sobre uma imagem de uma família conservadora, cristã, seja o nome que você quer usar, é sobre você estar conectado a Jesus. Quando estão entendendo isso, digam amém. Então Sardes nos aponta isso, e tudo isso nos mostrou, isso eu estou lembrando que a gente já estudou, nos mostrou que a desconexão espiritual ela é real.
Você pode, talvez até essa série não ter esse entendimento, mas ela é real. Existe uma igreja desconectada de Cristo. Existe uma igreja que não tem vida espiritual. E nós precisamos dizer, e como alerta, essa mensagem vem aqui alertando o povo, porque para que você possa retomar a sua vida com Cristo, se é que ela já está nesse lugar de desconexão. E eu tenho explicado, e a gente olha para a Sansão, que a desconexão, ela não acontece de uma vez, ela acontece pouco a pouco. É um culto que você fala, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou, hoje Deus vai entender. É um culto que você fala, hoje eu não quero louvar. É um dia que você fala, hoje eu não vou ler a Bíblia. É um dia que você fala, quer saber, eu não vou perdoar não, quer saber, eu vou ser vingativo. Começa aos poucos, amado, mas quando você vai olhar, você já está desconectado. Assim foi a história de Sansão. Só que hoje eu quero falar não só sobre quem se desconecta, eu quero trazer também um aspecto sobre quem está conectado. Eu quero falar sobre aquele que permanece, porque a vida cristã, ela não é só apenas sobre você evitar as quedas. A vida cristã é sobre você experimentar a vida que flui de Cristo. E nós, um ministério em graça, um ministério que tem uma sã palavra, que tem o entendimento de que na graça o bem está estabelecido, o bem é real, nós, é lógico que temos que ter um alerta, porque Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas não é só sobre nós vivermos como vivem os nossos irmãos legalistas, com medo do diabo. O diabo vai te pegar, Beni, o diabo... Não, esse evangelho de um Deus que está toda hora querendo... É lógico que Deus, Ele é um Deus reto, juiz, é o Deus que se ira, é um Deus que corrige, exorta, esse é o Deus que disciplina. Porém, quando você entende quem é o Deus verdadeiro, você não fica nesse jogo com Deus de, eu tenho que... Não, você entende que a vida vai fluir através do amor de Cristo, a vida vai fluir através do Espírito Santo. Isso é viver em graça, amém? Alguns chegam para o nosso ministério com esse ranço da lei, com esse medo, o tranca-rua, o diabo está lá, atrás dessas duas luzes tem 2 demônios. Não, tem um câmera e um técnico de áudio, não tem 2 demônios. Mas, não, ali eu vi, o irmão está subindo, olha como ele puxa a perna, alguma coisa... Não, mas o irmão só tropeçou, você entende? Então, não é esse evangelho de que toda hora... É você entender hoje que se você permanece em Cristo, a sua vida flui. Se você permanece em Cristo, a sua vida tem leveza, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Então, eu vou fechar a introdução daqui a pouquinho, mas olha para quem está ao seu lado e diga assim, hoje é sobre permanecer em Cristo e uma vida fluir com leveza. Eu achei que eu estava na última página da introdução, mas tem mais um tequinho aqui. Então Jesus, ele não disse apenas, não se desconectem. Jesus disse, permaneçam em mim. Então você vê que, é lógico que nós temos que ter o alerta, não se desconectam, mas eu quero focar hoje no permaneçam em mim. E ele continua dizendo, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Ou seja, agora sim eu fecho a introdução dizendo para você que permanecer não é você sobreviver espiritualmente. Permanecer é você viver uma vida transformada. E é esse o raciocínio que eu queria trazer quando eu falei desses irmãos que vivem, eles sobrevivem espiritualmente, eles não estão vivendo espiritualmente, eles estão sobrevivendo, mas não é sobre isso, é sobre você fluir, é sobre você ver uma vida transformada. Então a pergunta de hoje não é o que acontece quando eu me afasto, porque talvez isso já tenha, eu vou falar um pouquinho hoje, mas eu quero focar hoje na pergunta, o que acontece quando eu permaneço? Faz essa pergunta, o que acontece quando eu permaneço? Olha quem está aí, o que acontece quando nós permanecemos? Pergunta para quem está do seu lado. Porque hoje eu vou te responder isso. E eu começo a responder no ponto 1 que diz, permanecer em Cristo transforma quem eu sou. Diga glória a Deus. Transforma, amado. Quando eu permaneço nele, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo vai dizer depois lá na frente, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, quando nós permanecemos em Cristo, nós somos transformados. Ele transforma todo o nosso eu. Em 2 Coríntios, você conhece a palavra de Paulo, quando ele diz no capítulo 5, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que quantos já passaram por esse processo de transformação, digam amém, em nome de Jesus. Amém. Então, aqueles que estão em Cristo, não são aqueles que passaram por Cristo, você entende? Aqueles que estão em Cristo, ou seja, aquele que permanece em Cristo. Talvez você nunca tenha olhado e lido Paulo com esse olhar, mas quando você coloca João 15, que eu tenho dito que talvez o versículo mais importante, ou um dos mais importantes, quando se diz de vida espiritual, então Jesus faz uma analogia e Paulo fala, aquele que está, ou seja, não é aquele que conheceu, não é aquele que ouviu falar, não é aquele que visitou um dia, mas é aquele que está em Cristo. Estar em Cristo significa uma íntima conexão. Aquele que está em Cristo, este é uma nova criatura.
Aí ele diz, as coisas antigas se passam e tudo se faz novo. Então não é sobre você ter tido um encontro, não é sobre você ter tido uma informação de quem é Cristo, é sobre você estar em Cristo. Portanto, é algo que nós devemos permanecer. Permanecer em Cristo não muda só o comportamento. Eu quero falar para você sobre isso. Permanecer em Cristo muda a sua identidade. Como que é possível alguém ter uma nova identidade? Quando você está em Cristo. Então vamos lá, se você está entendendo o que o Espírito está dizendo, antes de Cristo você tinha uma antiga identidade, depois de Cristo você tem uma nova identidade. Então você não é mais quem você era, você agora é uma nova criatura. Só Cristo faz isso. Não tem outro ser, não tem outra forma a não ser o Espírito para fazer você sair de um estado e se transformar em outro estado. E o que eu disse? Um outro estado. Só Cristo faz, só Cristo transforma a identidade de uma pessoa. Nada, não há outro fenômeno que possa fazer isso. Agora, se eu olho para a minha vida antes de Cristo, eu tenho que falar, eu não sou mais aquilo que eu era. Agora eu tenho uma nova natureza. Diga com a sua boca, eu tenho em Cristo Jesus uma nova natureza, uma nova identidade. Amém, igreja? Então, quando nós estamos em Cristo, a nossa identidade ela é renovada. Nós passamos a ter uma nova vida. Os nossos pensamentos são renovados. Os nossos sonhos são renovados. As nossas atitudes são renovadas. Só que muitas pessoas, elas tentam mudar as atitudes. Eu quero falar sobre isso, sem permanecer. Eu comecei o ano falando sobre nova agenda, sobre hábitos. E deixa eu trazer mais um ensinamento sobre isso. Porque se eu tentar mudar a minha atitude por atitude, propriamente dito, e muitas pessoas tentam assim, eu vou mudar a atitude. Se eu tentar mudar a minha atitude sem permanecer em Cristo, eu não consigo ter uma transformação de vida, porque isso não vai se sustentar. A mudança verdadeira, igreja, ela só acontece de dentro para fora quando eu permaneço em Cristo. Por quê? Porque sem Cristo não há mudança, sem Cristo não há transformação de vida. Sem Cristo existe uma, talvez, aparência de algo, mas não tem uma realidade de algo. Você consegue compreender uma diferença disso? É o que eu disse, parece que o cara é cristão, parece que o cara ama a esposa, mas só parece, porque ele não teve ainda uma conexão, não está em Cristo, então não houve uma nova criatura se desenvolvendo no ser dessa pessoa. Então só Cristo que vai transformar a nossa vida de fato de dentro para fora. E sem Cristo, sabe o que se torna então? Um pensamento positivo. Sem Cristo se torna um evangelho de autoajuda. Se eu pegar e tirar Cristo do Evangelho, você vai falar, nossa, faz muito sentido, assim como o Espiritismo, assim como o Candomblé, assim como, sei lá, qualquer outra religião. E aí você coloca e nivela o Evangelho ao nível de qualquer outra ideologia, ou até mesmo filosofia. Se eu tiro o Cristo do cristianismo, é isso. E hoje, muitos ministérios têm apresentado ao povo de Deus apenas o Evangelho como uma boa filosofia. Aí é possível, sim, um homem se dizer cristão, nesse lugar, nesse evangelho ideológico apenas. Se dizer cristão, mas assassinar sua esposa e os seus filhos. Como que isso é possível? Porque ele só teve contato a uma boa filosofia. Ele não conheceu Jesus de fato. Você consegue entender a diferença? Ele não se tornou uma nova criatura. As coisas antigas, uma nova identidade não foi gerada. Então nós precisamos entender que tirar Jesus do evangelho se torna apenas motivação barata, se torna apenas pensamento positivo, autoajuda, força de vontade. Agora, quando Cristo ele está no processo, igreja, existe a transformação mesmo. Eu creio que pessoas como eu aqui se olham antes de Cristo e falam, eu não tenho como imaginar que eu era aquele ser. Tem mais alguém que era um traste antes de Cristo aqui? Levanta a mão. Você era, Selma? Você era, ou Nilma não? Ilma? Se deixar, a diaconisa começa a pregar. Então o que houve? Uma nova natureza. Não foi força de vontade, não foi pensamento positivo, não foi um autoajuda, não foi você ler um bom psicanalista, um psicólogo. Não, foi você conhecer Jesus Cristo. Foi você ter contato com a palavra dele. Aí você de fato se torna uma nova criatura. Falando sobre isso ainda no ponto 1, Paulo ele diz em Efésios 4, 22 e 24, no sentido de que, tanto ou quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem e... O que fazia o velho homem? Se corrompe segundo as suas concupiscências. Então, quando você olha no retrovisor da sua antiga vida sem Jesus, você vai falar, nossa, eu me corrompia na minha própria concupiscência. Eu me corrompia nos meus próprios desejos enganosos, na minha visão. É muito comum, a gente que está em Cristo, você olha e conversa muitas vezes com alguém que não está em Cristo, o desejo é sempre a fatura, é sempre aquela busca desenfreada por um prazer, por um status. É assim que vive o mundo. Então, era o quê que Paulo está dizendo? Olha... Se corrompia segundo as suas concupiscências de engano. Ele diz no 23, e vos renoveis. Então ele diz, olha, agora se renovem no espírito do vosso entendimento. Deixa eu ir parando para você entender o processo. Ele vai dizer no 23, que é um verso curtinho, é só essa frase. E nos renoveis no espírito
do vosso entendimento. Para que eu venha me renovar no Espírito, eu preciso de entendimento, eu preciso de palavra pregada. Não tem como ter renovação sem palavra. E eu estou aqui falando sobre algo, só que eu tenho que ir traçando um paralelo, olhando um pouco como está o comportamento geral da igreja evangélica protestante. E você sabe que a minha fala contundente é essa: como que vai haver transformação se não tem um entendimento, se não tem palavra pregada? Aí você vai entender porque tem só aparência. Porque Sardes tinha só aparência. Por que Jesus escreve aquela carta forte à igreja? Porque tinha só aparência. Porque tinha só um conhecimento, não tinha uma transformação de vida. Aí Paulo vai dizer, olha, você vai se renovar no Espírito quando você tiver o entendimento, e o 24 vem aqui para selar tudo, e vos revistais do novo homem. Então, eu tiro o velho homem, e eu me revisto do novo homem, criado segundo Cristo, criado, é uma nova criatura. Agora, uma identidade nova é forjada, criado em Cristo, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes. Olha só, procedentes da verdade. Então Paulo vai usar alguns verbos, algumas expressões. Ele diz despir. Ele está apontando para, deixa eu virar para cá, é que eu estou ao contrário de você. Despir, ele está contando para o velho homem. Ó, deixa o velho homem. Abandone isso. Deixa isso para lá. Aí depois ele fala, renove, o renovar, está apontando para onde? Para a nossa mente. Então o despir aponta para o velho homem, o renovar aponta para a nossa mentalidade, o entendimento de quem é Cristo, e agora ele aponta para você se vestir de uma nova identidade. Você consegue entender o processo de conversão? O processo de uma conversão legítima. Paulo vai dizer também em Colossenses 2,23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Na linguagem da geração atual é aparência de sabedoria. Para a juventude é o sabor. Parece que é sábio, parece que é cristão, parece que tem Cristo, parece que é uma igreja, mas só parece. Hoje em dia parece que é homem, né? Parece que é mulher, só parece. É verdade, só parece. Tem uma perfumaria, tem uma aparência. O que Paulo está dizendo é que algumas coisas têm aparência também de sabedoria, como culto de si mesmo, olha só que coisa forte, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Deixa eu dizer algo para você. Sem Cristo, igreja Cristo vive, até parece mudança, mas não tem transformação. Não tem. Porque é o que eu disse, tirar Cristo é só uma filosofia. Então, quando alguém permanece em Cristo, os pensamentos eles mudam, os desejos mudam, a forma de enxergar a vida, ela também muda. E eu quero dizer para você, não é um esforço. Não é algo que você vai ficar, eu estou me esforçando, eu estou pagando o preço, eu vou andar, Bispo Fê, eu vou ajoelhar, eu vou subir a escada lá do escadaria de não sei da onde, eu vou andar, e eu vou pagar promessa, e eu vou lamber o pó, e eu vou pôr a cabeça no chão, e eu vou ficar, e a minha vigília, o meu jejum, eu vou me fustigar, eu vou ficar. Que preguiça, amado, desse evangelho. Só de eu narrar aqui um pouco já cansa, assim. Mas é assim que vive grande parte da igreja. É o meu esforço. Eu jejuei e aí Deus fez. Então Deus ele estava lá. Brabo o teu jejum que me põe na parede. Ou eu faço, ou senão não vale. É como a gente diz, o apóstolo disse ontem, né? A gente prega aqui, Jesus jejuou 40. Não, eu fiz 41 dias de jejum porque eu sou mais brabo que um mestre. Quem é Jesus perto de mim? É o esforço. E aí o evangelho sempre de paga o preço. De vai. Se você não fizer, se você não pagar, a bênção não vem. Então eu tenho que ir lá para ter a minha bênção. Então eu tenho que ir lá pagar a promessa para eu receber algo de Deus. Como se Deus fosse alguém que está negociando com a gente. Se você fizer. Então na graça de Deus não tem mais um evangelho de troca, de barganha. Isso era a antiga aliança. Isso é o que se tornou a nossa igreja atual, mística. Uma igreja que traz um comércio gospel, uma feitiçaria. Ensinos de homens, de demônios. E isso vai trazendo o quê? O povo aprisionado. Então Jesus liberta na cruz, mas o pastor aprisiona no altar. Olha que coisa forte. Jesus liberta na cruz pelo sangue dele, mas o jugo do pastor nessas igrejas é mais forte do que a unção de Cristo, do que o sangue de Cristo vertido na cruz. E as pessoas estão lá pagando o preço, tentando alcançar a salvação. Quando Paulo diz em Efésios 2,8, é pela graça de Deus que nós somos salvos mediante a fé. E isto não vem do ralar o pé, isso não vem de pagar o preço, isso não vem de obras, mas por graça para que ninguém se glorie. Nós não vamos chegar no céu e falar, o meu jejum, o meu tanque de batismo, a minha subida no monte, a vigia que eu passei, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, foi um só sacrifício que nos aperfeiçoou para todo sempre. Diga graças a Deus por isso. Diga, pelo sacrifício de Cristo eu fui aperfeiçoado até amanhã. Diga isso.
Desculpa, não é até amanhã. Diga, eu fui aperfeiçoado para sempre. Diga, graças a Deus. Então não há mais nenhum sacrifício, Bispo Fê? Não há nenhum sacrifício. Então esse esforço, isso não é transformação real. Isso é paliativo, isso é perfumaria, isso é autoajuda, isso pode até mudar o comportamento de alguém, mas só Cristo transforma a natureza. Vamos fechar o ponto 1 em uma só voz, dizendo, só Cristo transforma a natureza. Diga, só Cristo traz uma nova identidade. Olha quem está ao seu lado e fala assim, é Cristo que tem mudado a sua vida, é Cristo que transformou o seu ser, é Cristo que te fez uma nova criatura. Se alguém entrou aqui hoje e falou, achei que tinha sido meu tanque de águas, achei que tinha sido... Entenda, foi Cristo. Amém? Cristo vive? Amém, minha amada? Eu gosto desse delay. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Coloca para mim o ponto 2 de hoje. Permanecer em Cristo alinha os desejos do coração. Ou seja, o que eu falei, eu visitei, não alinha os desejos. Eu conheci, não alinha. Eu permaneço. Amém, Bispo Maurício? Quando eu permaneço, meu coração vai sendo torcido pela palavra. Aquele que cai aqui de sopetão, ouve uma mensagem, fala, legal, esse negócio bacana, um cinema, quanto será que eles pagam aqui? Que legal, que essa estrutura toda. Isso não transforma ninguém, depois sai daqui igual. Agora, quando alguém permanece, não é no cinema, é em Cristo. Quando alguém permanece em Cristo, eu vou falar para você, um dia fora do aprisco, ele é algo que pode destruir a vida de uma pessoa. Eu sei o que eu estou falando aqui. Não seja louco de sair dessa comunhão. Não, Bispo Fê, mas isso parece ser uma fala do pastor abusivo. Eu couvo esse pastor abusivo. Ele que se lasque com toda essa expressão. Nada, eu não sou abusivo, nada, eu sou bíblico, amado. Eu tenho que pregar a palavra para você. Eu estou aqui cuidando da sua vida espiritual. Mas eles dizem isso lá porque é para aprisionar o povo, para pôr o povo debaixo de jugo. Eu falo isso para você viver a liberdade de Cristo em amor, em santa retidão. Então esse negócio de, sabe o que é? Eu não preciso congregar. Assinado Satanás, é isso que diz. Assinado Satanás, porque Jesus falou, não deixeis de congregar como é costume de alguns, através do apóstolo Paulo. Não deixeis. Não preciso congregar. Eu sou la igreja. Eu sou la igreja. Como é que é? Iglesia. Eu sou. É o que diz o bispo, o pastor Tuti. Não. Eu sou rebelde. Você é rebelde. Tinha uma musiquinha da minha época, eu sou rebelde. Minha esposa cantava isso, ela vivia uma rebeldia. Velha vida, hein, Cindy? Ela me fez ir numa festa de rebelde. Satanás! Ela está falando, as coisas velhas já passaram. Também ela tinha 16 anos, vai pensar que ela tinha 30 anos nas costas, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, ela falava, você é o Bustamante. Eu falei, eu? Eu sou o Fernando. Eu sou rebelde. Quando eu não sigo os demais. Vamos voltar para as coisas do Espírito. Os jovens hoje estão falando, o que é isso? O que é isso? Hoje a gente ficou velho. Aonde eu estava? Onde estava tu, ó Jó? Quando eu lançava os firmamentos da terra, a pergunta que o Espírito me faz, onde estava? Vamos voltar para as coisas, por isso que é bom o esboço, que a gente alinha aqui de novo. Eu já pus o ponto 2, permanecer em Cristo. Se permaneceres em mim e as minhas palavras, eu não li o texto ainda, né? É 17, põe para mim o verso 17. Isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, ele diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permaneça em Cristo. Eu lembrei onde eu estava. Você um dia dessa conexão, você um dia fora de Cristo, amado, é brecha para Satanás. Começa com pensamentos, começa a pensar mais do que deve, além do que convém, diz a palavra. Quando você veja, o Bispo Fê também não é isso tudo. A igreja também, o cinema, quer saber, estão pedindo dinheiro todo o culto. Cadê o terreno que eu nunca fui lá? Aí os pensamentos começam a vir. Quando você vê, você já está num caminho de limbo, lambendo o chão, porque Satanás alcançou vantagem sobre a sua vida. Não seja louco de sair desse lugar, permaneçam em Jesus. Então esse versículo aqui não fala sobre um Deus que vai obedecer a você, presta atenção. Não fale de um Deus que vai submeter ao seu coração, fala do seu coração ser alinhado ao coração de Deus. Esse texto fala sobre isso. Então esse versículo é algo determinante na vida cristã. Quando alguém permanece, e deixa de querer o que antes queria, passa a desejar o que Deus deseja. Esse é o processo de coração sendo alinhado. O problema, igreja, não é então a pessoa apenas pedir errado. O problema é que ela vai começar a desejar errado quando ela está longe dos caminhos do Senhor. E aí o desejo começa a crescer. Mas quando nós permanecemos em Cristo, o Espírito, ele corrige, ele alinha o nosso coração ao coração de Deus. Não é que ele alinha o nosso coração ao nosso, ele alinha o nosso coração ao coração de Deus. Porque antes
de um pecado acontecer na prática, você já entendeu, ele nasce no coração. Antes da pessoa cair, começa numa intenção, começa num pensamento. E quando o coração ele está desconectado de Cristo, os desejos eles começam a sair desse lugar de alinhamento do coração de Deus. Por isso que eu tenho que permanecer. Então quer dizer que a minha vida cristã não é só sobre eu ter conhecido Jesus. Eu fiquei bispo Fê 10 anos com Cristo. Não importa, você vai ter que terminar, a sua carreira tem que ser completa. Ontem o apóstolo falava sobre isso. Paulo diz, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Ou seja, eu tenho que permanecer em Cristo até o final da minha carreira. Amém, igreja? Tem jovens aqui hoje? Olha, jovens, comecem com Cristo e terminem com Cristo. Tem senhores aqui que já começaram com Cristo? Deixa eu alertar você, meu senhor amado. Se você começou com Cristo, termine com Cristo. O que Jesus está falando é permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Então, a gente estudou recentemente sobre Sansão. E a gente tem que entender que quando o coração ele está desconectado de Cristo, os desejos começam a ser desalinhados dos desejos do coração de Deus. Sansão começou alinhado, mas aos poucos ele foi saindo desse desalinhamento, ele foi saindo desse alinhamento e foi se desalinhando ao coração de Deus. Então ele começa no coração, no pensamento, num desejo. Olha, eu quero ir lá para Gaza porque tem uma mulher lá que... Aí ele começa, lá em Juízes 14, eu não pus, mas só lembrando, ele diz, vendo ali uma das filhas dos filisteus. Então primeiro ele viu, desejou e decidiu. Fala comigo, viu, desejou e decidiu. Aprenda, essa é a métrica da queda. Você vê, você deseja e depois você decide. Aí você peca. Deixa eu te contar algo, é muito melhor você parar no processo. Você viu, desejou, para e se arrepende aí. É melhor você confessar uma tentação do que você ter que depois se arrepender e ter que passar pela transgressão. É lógico que Deus perdoa, Deus é um Deus perdoador. Mas viu, desejou, para aí, meu amado. Deus, isso não vem de ti. Chega para o irmão em Cristo e fala, Deus, me ajuda a orar aqui, porque eu estou com um desejo fora do coração de Deus, da vontade de Deus. Mas Sansão, ele não teve isso. Ele viu, ele desejou e depois ele decidiu. Aí depois seus pais tentaram corrigir e ele respondeu, toma-me esta por mulher, porque só desta me agrado. Perceba que Sansão não perguntou o que Deus queria. Sansão falou que o coração dele queria. Só desta eu me agrado. A pergunta tem que ser, será que eu me agrado ou se Deus se agrada? A gente vai vivendo a nossa vida esquecendo de parar e perguntar, será que isso aqui está do agrado de Deus? E a gente vai trazendo só para a nossa necessidade. A gente vai trazendo só para o nosso coração. Então eu quero aquele lugar, eu quero aquela pessoa, eu quero aquela posição, eu quero aquilo. Mas é o que Deus quer para você? Porque se não for, fuja disso. Eu quero aquela empresa, eu quero aquele carro, eu quero aquilo, eu quero. Mas eu não posso querer. Você pode, a Bíblia diz que é lícito, porém, o seu coração tem que ser alinhado ao coração de Deus. O seu coração tem que ser alinhado ao coração de Deus. Então perceba a sequência aqui. Sansão não perguntou o que Deus queria. Ele disse, eu quero, eu gosto e eu desejo. E esse então é o início da desconexão. Quando uma pessoa deixa de ser guiada pela vontade de Deus, ela passa a ser guiada pelos desejos do coração. E eu quero que você entenda isso, que no final eu vou trazer essa analogia. Sansão olhou, desejou e depois tomou para si. O que Sansão fez? Olhou, desejou e depois tomou. Sansão viu, desejou e decidiu. Você entendeu esses 3 passos da queda? Entenda, guarde isso no seu coração, porque depois eu quero falar sobre isso no final da mensagem. Só que isso não começou só com Sansão. Isso começou lá no Éden. Olha o que diz Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe o fruto e comeu, e também ao marido, e ele comeu. É até aí? Até aí. Então, ela viu o fruto. Ela falou, esse fruto é agradável. Ela desejou, e o que ela fez depois? Tomou. Então, eu falei de Sansão. Depois no final a gente vai falar mais sobre isso. Mas veja aqui que isso não começa com Sansão. Ela viu o que é isso? Agradável aos olhos, diz o texto. Deixa o texto aí na tela. Agradável aos olhos. Ela desejou, era desejável, diz o texto. E ela tomou, comeu, depois ainda deu para o seu marido. Então perceba o padrão, o pecado ele sempre segue esse caminho. Qual que é o caminho do pecado? Atenção, igreja, Cristo vive São Paulo. O pecado do caminho é sempre esse. Primeiro eu vejo, eu desejo, depois eu tomo para mim. Foi assim com Eva, foi assim com Sansão e tantos outros, se você for estudar na Bíblia, esta é a métrica. Tem mais um, da visão. Tomando banho, olhou para o lado, o que ele fez? Ele olhou e viu Betseba. Desejou Betseba. Depois criou um plano e tomou para si. O pecado sempre vai seguir essa métrica. Eu estou te ajudando hoje a você fugir disso.
olhou, desejou, já confessa logo. Não vá para o terceiro passo, porque é melhor você confessar a tentação do que a queda. Então olhou, desejou, Deus, é o seu querer? Senhor, meu coração quer muito isso, mas é o que o Senhor quer? É o que o Senhor tem para mim? É o que o Senhor deseja para mim? Essa é a hora, isso vem de ti, isso não vem de ti? Porque homens sábios, pessoas sábias fazem isso. Então esse é o problema do coração desalinhado. Você vê que parece sutil? Mas eu olhei, eu vi lá e eu comprei, eu podia comprar, mas você perguntou para Deus se era para você comprar, se era para você ir? Aí eu paguei a passagem. Teve alguém que pagou uma passagem certa vez, um profeta, você se lembra o nome dele? Jonas, é esse mesmo. Jonas falou, Deus falou, vai para lá. Ele falou, lá não, eu quero ir para as Bahamas, eu quero ir lá para o Caribe. Eu olhei, desejei e paguei. Tomou para si a passagem. O processo é esse, de fora da vontade de Deus. Você olha, você deseja e você depois cai. Você toma para si. Foi assim com Sansão, foi assim com Davi, foi assim com a serpente enganando Eva e Adão lá no paraíso. Então a Bíblia nos alerta sobre esse coração desalinhado ao coração de Deus. Tiago 1,14, ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e a seduz. Veja só, eu sou tentado pela minha própria cobiça, diz a palavra. Você é tentado pela sua própria cobiça, quando essa lhe atrai e seduz. Então o problema ele não começa fora, o problema começa dentro. O desejo não alinhado ao coração de Deus vai produzir uma decisão errada, e uma decisão errada vai trazer você para caminhos errados vai colocar você em conexões erradas. É quando você vai ver, você vai estar totalmente fora. Sansão começou com um desejo lá em Gaza, aí foi lá e teve uma prostituta, tomou a prostituta, depois já olhou a Filisteia. Sansão já estava bêbado no seu próprio desejo, Sansão já estava perdido, desalinhado há muito tempo do coração de Deus. Só que por fora, se você topasse com Sansão, você ia falar, uau, que homem de Deus, entre aspas. Você ia falar, nossa, que cara forte ainda. É o que eu preguei no domingo passado, forte por fora, mas fraco por dentro, desconectado por dentro. Você consegue entender a profundidade do que Deus está trabalhando no nosso coração? Não é sobre uma imagem, é sobre uma estética. É sobre uma essência. É sobre algo intimamente ligado ao coração de Deus. Então, desejos não alinhados com Deus vai produzir caminhos errados, decisões erradas, conexões erradas, e isso é mais atual do que você imagina que eu estou pregando. E dentro das igrejas, infelizmente, hoje as pessoas vivem baseadas no que eu quero, o que eu sinto. Então hoje, o Deus é o coração da pessoa. Se você for guardar alguma coisa de Salomão, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia diz que o seu coração é corrupto, enganoso. Só que hoje as pessoas colocam o coração como a métrica. Mas deu paz no meu coração. Ai, você devia ter medo de falar isso. Isso eu vou lá, por quê? Porque deu paz no coração. Essa é a tua métrica? A Bíblia diz que o teu coração é enganoso, deu paz no teu coração. Eu senti paz. Não, você sentiu paz na carne. Sentiu, quando os adolescentes vêm falar de namoro, não, ele já vem com uma decisão tomada. Ele já está no hormônio a 100 por 1, batendo a testosterona lá na unha, já está... Não, bispo Fê, Deus falou comigo, eu senti paz no coração. Eu falei, não, você sentiu paz no coração. Você sentiu o hormônio correndo nas veias, é diferente. Não é paz, não confunda a paz com hormônio. Nem hormônio com demônio. Porque tem muita paz de hormônio que é demônio falando. Aí você fala, não, mas é Deus. Por quê? Porque o seu coração quer aquilo. Você vai achar na palavra um jeito de aprovar aquilo. Hoje as pessoas usam a palavra para aprovar o desejo do seu coração. Porque o Deus é o coração. Deus não é o Deus do céu, é o Deus do coração. Então, não, eu senti paz, eu quero, eu sinto. É Sansão falando, não, eu posso. Por quê? Porque eu vou tomar essa porque eu quero. Essa por esposa, e aí terminou em ruína, cego. Então veja que vida espiritual, ela não é guiada por sentimento, ela é guiada por alinhamento com Deus. Isso é bom para a gente falar, diga, a vida espiritual não é guiada. Vamos, você tomou café. Vida espiritual não é guiada por sentimento, ela é guiada por alinhamento com Deus. Eu vou esticar um pouquinho esse ponto ainda, eu quero falar para você o que acontece quando nós não permanecemos. Eu quero trazer esse alerta. Porque quando alguém não permanece em Cristo, ele começa a desejar o que Deus não deseja. Começa a amar aquilo que Deus não aprova. Começa a tolerar o que Deus confronta. Começa a se conformar com o que Deus diz, não se conforme. Começa a se conformar com o mundo. Então o mundo já passa a ser um lugar, um habitat natural, quando Deus diz, não se conforme com o mundo. Então é pouco a pouco, igreja. O coração vai sendo moldado. O coração vai sendo, levado para outro caminho. E quando você vê, já tem outra fonte que fala no coração dessa pessoa, que já não é mais a fonte. Agora eu ouço a filosofia, agora eu ouço os sábios deste século, agora eu tomo chá, agora o meu papo é outro. Por quê? Já saiu muito longe, nada quando você tomar chá, já saiu muito longe dos caminhos da fonte original da vida, que é Cristo.
E agora já é uma outra fonte que está falando no coração. Por isso que eu falo, João 15 é fundamental para a sua vida. Não é só sobre conhecer Jesus, é sobre permanecer. Se eu não me engano, Oséias diz, conhecereis e prosseguireis em conhecer a Cristo. Ou seja, você conheceu o domingo passado, tem muito mais para você conhecer hoje e depois, e depois, e depois, e depois. Ah, isso ia até quando? Até a eternidade. Ela será pequena para você conhecer a imensidão do tamanho de Cristo. E o alecrim dourado conheceu Jesus num culto, foi lá na frente, soltaram pipa para ele, soltaram confete, gritaram na cabeça dele, e ele falou, nossa, agora, supra-sumo da coisa. Não sabe de nada. Permaneça em Cristo. Então a pessoa que não permanece, aos poucos ela vai se desalinhando, e a pessoa começa a justificar. Sabe qual que é uma justificativa? Isso aí não tem nada a ver. Não é assim não. Compensa, você é louco. Ela começa a dar justificativa, contar histórias. Todo mundo faz, não é tão grave assim. Sansão pisou fora com a prostituta. Não é tão grave assim, eu não morri. Depois foi indo, sabe? Foi testando a água, foi testando. Você lembra da Kiara? A Kiarinha, que foi Kiara com Sansão, a filha dele já pecou. A Kiara na piscina, que eu contei uma vez, acho que foi nos Cedros. Eu estava com o Lourenço no meu antigo prédio, eu estava jogando bola e um calor, e a Kiara de roupa normal, e ela olhou para aquela piscina, estava só a gente lá, ela olhava para a piscina, papai, eu posso entrar? Filha, não dá, eu estou sozinho com vocês aqui, tem que subir por roupa. Não, eu quero ir na piscina. Eu falei, não dá para ir na piscina. Aí ela arregaçou assim a bermudinha dela e falou, vou molhar só o pezinho naquela prainha assim. Aí entrou só o pezinho, e eu jogando bola com o Lourenço. Eu falei, Jesus. Aí quando eu vi, aqui já estava molhado assim, ó, Aí eu falei, Jesus amado. Aí ela veio para mim assim, papai, molhou aqui, não sei o quê. Eu falei, tá bom, filha, então agora sai. Não, já que molhou. Aí voltava lá, e eu jogando bola, olhando, Jesus. Aí quando eu olhei, ela já tinha tirado a bermuda e ela estava já de calcinha brincando na piscina. Eu falei, Jesus amado. Eu não sei quão rápido foi, mas eu olhei, ela tinha tirado a camisa, ela estava assim com o cabelo, ó. Tipo L'Oreal, assim já. Aí eu falei, Kiara, você entrou na piscina? Papai. A Kiara não é inofensiva, não tem problema nenhum, ela estava nadando. Só que esse é o processo do pecado. Você começa que nem a Kiara na piscina, molhando só o pezinho. Aí você fala, eu não morri. Aí você volta para a igreja, toma a ceia. Tá rindo porque você se identificou, né? Aí depois, molha aqui a bermudinha, volta lá. Aí chora um pouco aqui. Meu Deus. Aí você vem já... Tira a bermuda, fica de calcinha. Só não vem sem calça para a igreja, tá, amado? Aí vem aqui, é igual a Babacose Perfeita, né? Lembra daquele filme? Ficava trocando, uma hora bate errado. Só não vai trocar as coisas. Você quer pecar, peca lá. Não vai vir pelado para a igreja, em nome de Jesus. Estou brincando aqui, mas o processo do pecado começa assim. Você começa molhando só o dedinho. Você começa só molhando o pé. Quando você vê, você está atolado. Quando você vê, você está já nadando de braçada no pecado. Sansão foi assim. Davi foi assim. Que a gente possa... olhar para essa curva, olhar para esses homens e prever na nossa curva. Você está ouvindo Jesus falar ao seu coração nessa manhã? Quando nós permanecemos em Cristo, meu amado, os desejos deles começam a mudar. Permanecer em Cristo não vai só mudar o seu comportamento, vai mudar o que você deseja. Porque você vai ser torcido. Um culto como esse é Deus mudando corações, sendo torcidos ao coração dele. Em Filipenses, Paulo vai dizer mais. Ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua... Deixa eu explicar para você o português. Não é a sua boa vontade, é a vontade de Deus. Não, ele faz segundo a minha vontade. Não, ele faz segundo a sua. É a seta é na vertical. É segundo a vontade dele, que ele vai efetuar em você o querer e o realizar. E eu queria que você reparasse que a Bíblia ela deixa claro que Deus ele não muda só o fazer, ele muda também o querer. Ou seja, antes o que te atraía, agora depois de Cristo vai perder força. Antes o que você desejava, agora depois de Cristo, não deseja mais, não domina mais. Antes dominava, agora perde espaço. O que antes parecia normal, começa agora a incomodar. O que é isso, Bispo Fê? Põe para mim na tela. Quando o coração sai do alinhamento, a vida segue o mesmo caminho. Ou seja, se o seu coração começar a dar seta para a esquerda, em pouco tempo a sua vida já vai ter dado seta para a esquerda. Se o seu coração começar a desejar algo fora do lugar, se o seu coração quiser, em pouco tempo sua vida inteira já vai estar lá. Sansão começou a dar seta. Sansão começou assim, quando ele foi ver, a vida inteira já estava nesse curso. Ou seja, a vida vai acompanhar sempre o desejo do seu coração. Por isso Jesus diz, permaneçam em mim. Tantas vezes, permaneçam. Depois eu vou contar quantas vezes Jesus fala em João 15, permaneçam, 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 permaneçam. Se as minhas palavras permanecerem em vós, permaneçam em mim. Ou seja, o maior problema não é fazer errado, o maior problema é você começar a desejar errado. Você consegue entender a profundidade disso? Porque começa no desejo. E como que eu limpo esse desejo? Quando eu permaneço em Cristo.
Terceiro de hoje, põe para mim. Permanecer em Cristo produz fruto visível. João 15, nós estamos falando sobre o que acontece quando permanece hoje. João verso 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, fruto, ele não é resultado de um esforço, você já entendeu isso? O fruto, igreja, ele é uma evidência. Você não precisa convencer ninguém que você está dando fruto. A videira não precisa convencer ninguém que está dando uva lá. A macieira não precisa convencer, olha quanta maçã está dando aqui, olha quanta banana está dando, eu vou convencer eles que eu estou dando. Não, você olha e você vê o fruto. O fruto é perceptível. Fala com a sua boca, fruto é perceptível. E quando alguém permanece em Cristo, é perceptível que a vida começa a ter fruto. Não estou falando do fruto forjado, do fake. Eu estou falando do fruto real, do fruto perceptível. Jesus nos ensina isso. Jesus revela isso, o que está por trás do fruto. Ele diz, e ele foi muito claro sobre isso também em Mateus 7, verso 16, ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Verso 20, assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não disse pelas suas intenções. Jesus não diz aqui em Mateus 7,16, ele não diz pelas palavras. Jesus não diz pela aparência, Jesus diz pelos seus frutos. E o fruto não é resultado de esforço humano. O fruto é resultado de um ramo que está intimamente conectado a Jesus e a seiva flui. Uma hora o fruto vem. Uma hora o fruto chega. Uma hora a coisa vai. O que é isso? A naturalidade do Evangelho. Deixa eu falar algo para vocês que acontece hoje na geração atual. As pessoas hoje, elas precisam forjar frutos. E hoje é muito fácil você forjar frutos. Eu estava dando agora o caso do homem que matou a esposa e os filhos e se dizia cristão conservador. Mas não existe cristão de verdade que tem amante, só para você saber disso. Como que a pessoa forja fruto hoje? Eles falam assim, olha, você vai lá em Alphaville, você aluga uma casa, você aluga um carrão, faz uns vídeos lá, posta, porque vai ter o sabor rico. Então você está mostrando, isso aí é resultado, isso não é fruto. Não pode confundir uma coisa com a outra. Isso não é nem resultado, isso é forjar. Só que a geração de hoje está acostumada a pessoas que têm uma embalagem, mas por dentro não tem nada. Eu quero ensinar você, amado, não é um carrão e uma casa em Alphaville que vai mostrar que você está conectado em Jesus. Não é um carrão, não é uma roupa. É quando você dá fruto natural. E fruto não é sobre o ter. Fruto é sobre quem você se torna quando está conectado em Jesus. Fruto não é sobre o quanto você tem no banco, não é sobre as viagens que você faz, não é sobre os carros que você dirige. Fruto é sobre quem você está se tornando enquanto está permanente em Cristo. Isso é fruto. Fruto é quando você começa a ser uma pessoa que perdoa. Fruto é quando você começa a ser uma pessoa amável. Fruto é quando você já não se reconhece na sua identidade nova, porque você olha e fala, não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. Antes eu queria aquilo, antes eu fazia aquilo, antes eu era mau, antes eu tinha um coração. Agora eu sou uma nova criatura. Agora as coisas elas se passaram. Então hoje a geração atual, ela olha para esse status e as pessoas estão depressivas, estão doentes, elas estão passando mal. Por quê? Porque isso não supre. Só o que Cristo pode suprir. A pessoa, mas é errado não é errado você possuir bens, não é errado se você trabalhar por isso, amado, que você tem o melhor carro e a melhor casa. Se isso é fruto do seu trabalho, glória a Deus por isso. Não vou dizer que você não pode, que é o diabo. Não, amado. Você pode trabalhar, você pode crescer, você pode estudar, você pode se desenvolver, você pode ganhar muitos milhões de reais. Isso, de uma forma lícita, trabalhada, isso é bênção de Deus na vida de uma pessoa. Agora estou dizendo que isso não é resultado de uma vida íntima com Deus, como a sociedade está pregando hoje. Como hoje existe um estereótipo, eu estou falando dos bens, mas hoje também tem um estereótipo. Você olha lá no feed, a pessoa ela fala um discurso bonito, ela pinta lá que ela tem uma família, ela fala alguma coisa como se fosse algo de fato real, mas é tudo fake. Se eu não me engano, tanta coisa que a gente vê, mas teve também uma influencer, eu acho que americana, que ela falava para mães cristãs, e ela tinha filhas lá e postava o dia a dia, ensinava. E ela, sei lá o que ela fez com as filhas, se ela deixou a filha de comer, se bateu na filha, se matou a filha, alguma coisa assim também. Mas você olhava o filho da mulher lá, nossa, ela ensina você como criar filhos no caminho do Senhor. Os pacová, mano. Se não conhece a Bíblia, aí posta lá, lê meia dúzia de roteiro lá, faz uma imagem que tem lá, mas e quando desliga a câmera? E quando apaga o flash? Como é que é a vida? A mãe estava lá matando as meninas dentro de casa, trancada. E é essa que está ensinando a sociedade. Então tome cuidado com quem você ouve.
Tome cuidado com a aparência. Às vezes você fala, mas como é que eu vou saber? A Bíblia fala que você tem um espírito e que o espírito te guia a toda a verdade. Isso é discernimento espiritual. Então tenha discernimento do espírito para saber não somente o bem. A Bíblia diz que nós venhamos a discernir não somente o bem, mas também o mal. Você tem que saber discernir o mal. Por quê? Porque o diabo, ele até se transforma em um anjo de luz para, se possível, enganar os filhos de Deus. Então tem muito anjo de luz aí que está achando, você acha que vem do céu, que é Deus e é o próprio Satanás, falando, mostrando. Então a gente precisa ficar atento. Porque você fala, não, mas eu também vou lá, porque lá parece um negócio. Parece... Amado, se não tem palavra aberta, se não tem ensinamento, se não tem sã doutrina, se não tem Deus falar, que se não é Deus que está falando, quem está falando é o diabo, não tem outra via. Então eu preciso conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E eu preciso ser um crente de verdade. Então eu preciso ser alguém que as pessoas topam comigo hoje, elas falam assim, meu Deus, mas esse não é o mesmo Fernando de 5 anos. Esse não é o mesmo Fernando de 10 anos. Se isso está acontecendo, alguma coisa certa está acontecendo. Agora, se a pessoa está na igreja há 30 anos e ela continua com as mesmas mazelas, ela talvez não se conectou com a videira, ela se conectou com a igreja galpão. Só. Porque tem que ter transformação. O fruto é natural daquele que está conectado em Cristo. O fruto é natural para aquele que está conectado em Cristo. O ramo conectado dá fruto. Então, uma pessoa infrutífera, meu amado, alguma coisa está errada. Uma pessoa que passa uma vida inteira se dizendo crente infrutífera, alguma coisa está errada. Você tem que começar a olhar isso e falar assim, peraí, meu amado, alguma coisa está errada aí. É lógico que tem provas, é lógico que tem provação, é lógico que tem momentos de deserto na nossa vida, é lógico que tem momentos que Deus permite, assim como Ele permitiu com Jó, que coisas venham a acontecer, mas tem uma hora que o fruto aparece. Tem uma hora que o fruto aparece. Então que nós possamos entender que pelos frutos vão se conhecer as árvores, e que os nossos frutos sejam frutos que mostrem que nós somos árvores cristãs. Que as pessoas possam olhar para a nossa família, que as pessoas possam olhar para a nossa vida financeira, que as pessoas possam olhar e elas possam ver Cristo em tudo isso. Que elas possam ver Cristo na forma com que você trabalha, que elas possam ver Cristo na forma com que você resolve os seus problemas, que elas possam ver Cristo na forma com que você aconselha, que elas possam ver o fruto do Espírito através da sua vida. Que elas olhem e vejam, não tem ninguém mais longânimo que você, não tem ninguém mais paciente, não tem ninguém mais, por quê? Porque agora não é mais a sua natureza, é a natureza de Cristo em você. Isso é cristianismo, igreja. Vocês estão entendendo para onde Jesus nos leva a cada culto? Eu estou falando dessa transformação de natureza, né? A minha esposa veio agora no carro falando comigo, Fê, ontem fui levar a Kiara numa festinha de uma amiga, e assim, como uma boa mãe, foi lá, comprou o presente para a amiguinha, perguntou o que ela queria, tal, comprou a embalagem bonita, porque hoje em dia a embalagem vale mais que o presente, né? Foi lá, comprou a embalagem e tal. Aí ela me contou, você não acredita, a Kiara desceu segurando a embalagem, que eu fui lá, fui num shopping, não tinha, eu queria aquela embalagem, fui no outro, achei a embalagem que eu queria. Eu sei que ela foi porque foi dirigindo, ela não pode dirigir por causa da cirurgia, aí eu fui guiando minha esposa, que nem motorista, vai, não achei a embalagem, eu falei, é só uma embalagem, sim, não, tem que ser a embalagem, é só embalagem, sim, não, vamos na outra, aí esse shopping não tem, vamos no outro shopping, eu falei, é só embalagem. O presente ela já tinha pedido pela internet. Aí, resumindo, a Kiara foi descendo na garagem com a embalagem, ela falou que conforme ela foi sacudindo, caiu o presente, ela ficou só com o laço da embalagem. Eu falei, toma! Aí ela falou, ela ficou só com uma parte assim e o presente no chão. Aí a Cindy falou, se fosse um tempo atrás... algo iria acontecer naquele lugar. Na garagem de casa. Ela falou que ela olhou, ela, ai, Kiara, vamos subir. Pegou um saco lá da Zara, de alguma roupa minha lá, pôs aí, imagina ela chegando com a sacola de terno da Zara assim pra menininha, olha aqui seu presente. Ela tá verdade? Ah, amado, mas essa é a Cindy nova, essa é a Cindy Pro Max 2017, em nome de Jesus. Eu tô brincando, mas é no dia a dia que a gente vê o cristianismo. Ah, Kiara! Ah, pum! Oh, a menina voar! Ah, você acabou com a embalagem! Amado, Cristo tem que ser visto no seu dia a dia. Cristo tem que ser visto nas suas atitudes. Eu brinco aqui com um pouquinho do cotidiano, porque não é sobre algo num campo assim, é sobre o dia a dia, amado. É sobre você ser uma pessoa que deixa o fruto do Espírito fluir. Eu não estou falando que a gente não se irrita um pouco, tá? Todo mundo é humano, tá? Mas assim, é sobre uma nova identidade. Ela falou no carro, Fê, se fosse um tempo atrás, a Kiara não estava aqui hoje, sem pelo menos 3 dedos marcados nela.
Eu sou rebelde. Essa época era difícil. Peguei você para Cristo, filha. Então, João 15, igreja, diz que o ramo, ele precisa estar conectado. O ramo não precisa provar que ele está dando fruto. Quando ele está conectado, o fruto revela. Fala assim comigo, o fruto revela que o ramo está conectado à videira. O fruto revela. Pelos frutos conhecereis. Se há fruto, há conexão. Fala comigo, se há fruto, há conexão. Agora, se não há fruto, alguma coisa está errada. Talvez a conexão... Então aqui entra um ponto muito importante para a gente avançar na nossa série. Nós estamos aqui falando sobre estarmos conectados com tudo e não estarmos conectados com Cristo. Esse é o tema, né, da série, só lembrando. Só que eu quero dizer para você que Jesus ele está nos ensinando ao longo dessa série que conexão verdadeira, ela sempre produz uma evidência visível. Evidência tem que ser visível. A pessoa tem que olhar para a minha forma de pregar, para a minha forma de aconselhar, para a minha forma de atender, para a minha forma de falar, e ela tem que ver um fruto visível da minha conversão. Ela tem que ver um fruto aparente. Jesus está nos ensinando isso, porque o fruto não é algo que você vai fazer com força, de forma forçada, é algo que vai fluir. Assim como a seiva passa pela videira e ela chega até o ramo, e a vida vai trazendo vida àquele ramo, vai trazendo depois fruto àquele ramo, assim tem que ser a nossa vida com Cristo. A vida com Cristo ela começa a se manifestar com aqueles que permanecem conectados a Ele. E aí o fruto é visível. E esse fruto ele aparece em áreas práticas, como eu disse. Qual área que aparece o fruto? No caráter. É o primeiro lugar que aparece. O cara que subornava não suborna mais. Ele fala, peraí, isso aqui já não faz parte de alguém que tem um caráter de Cristo. O cara que adulterava fala, peraí, eu não posso mais cair em adultério, porque isso aqui não faz mais parte do caráter de Cristo. Aquele que era promíscuo fala, não posso mais andar nesse lugar, porque isso não faz parte do caráter. Aquele que usava drogas, aquele que estava toda hora em ambientes errados, fala, peraí, esse ambiente não é o que Deus quer para mim. Eu não preciso mais ser viciado em nada, porque eu tenho Cristo que supre todas as minhas carências, que supre todas as minhas necessidades. O que é isso? Um novo caráter. As decisões, elas mudam. As decisões agora não são baseadas no seu coração, mas são baseadas no que o reino diz, o que o céu diz sobre isso, o que Cristo diz na sua palavra sobre isso, e aí eu vou decidir com base na palavra. Então você está vendo como é algo muito prático. É algo que vai aparecer, o fruto vai ser aparente no dia a dia, nas atitudes, nas palavras, nos relacionamentos. Então agora o meu relacionamento vão ser relacionamentos sadios. As minhas conversas vão ser conversas que edificam. As brincadeiras que eu vou fazer são brincadeiras saudáveis. Consegue entender? Não é que você conhece Cristo, agora você vira um cara que chupou limão com aquela cara feia. Agora eu sou de Cristo. Era melhor ser do diabo então, que você era mais feliz antes. Amado, Cristo é o real motivo da nossa felicidade. Ele é a felicidade plena, Ele é a alegria completa. A força que nós temos, a nossa alegria é a força de Deus. Nós cantamos isso. Vem de Deus. Então agora eu tenho que dar razão disso, da minha fé. Eu tenho que mostrar, poxa, agora eu posso ser feliz de fato. Porque antes a minha felicidade era do mundo, era das coisas do mundo. Antes a minha alegria era passageira. Agora não, agora eu tenho uma alegria permanente. Agora eu tenho uma felicidade permanente. Agora eu tenho um estado de espírito. Agora minha alma é sarada. Agora o meu coração foi alinhado ao coração de Cristo. Agora eu sou uma nova criatura. Eu não me reconheço mais como eu era antes. Por quê? Porque eu estou permanente na videira. Eu continuo permanecendo em Cristo. E eu prossigo nesse lugar. E a cada culto a seiva vem como hoje. A seiva sai da videira. A seiva chega no ramo e o ramo começa a produzir fruto. E quando eu olho, eu falo, Deus, eu nunca tinha visto esses frutos. O meu casamento não era assim, a minha vida financeira não era assim, os meus relacionamentos não eram assim. O que é isso? Isso é o fruto que vem da videira verdadeira, que é Cristo. Não é você forjando, não é você adulterando, não é você comprando pessoas, mas é o fruto sendo natural. O seu casamento, a sua paternidade, a sua vida, a sua empresa, tudo isso agora flui de forma natural. Se um dia eu cair duro aqui, não é o poder de Deus, tá? É porque eu não respiro. Pode ser o poder também. Mas você consegue entender que o inimigo, ele tenta fazer sinais. A Bíblia diz que ele faz sinais do engano, sinais da mentira. Mas quando é de Cristo, o fruto ele flui de forma natural. Então um culto como esse é a videira. Cadê o tronco? É a videira liberando seiva para você. É a videira liberando seiva, e você como ramo está recebendo. O que é isso? É o Espírito que fala, é o rio que flui, é as águas que fluem do altar, é o que? É isso que Deus faz a cada culto, é isso que Ele alinha o coração. Pessoas entraram aqui e falaram assim, eu vou tomar essa decisão. Está falando, não vai mais não. Como? Eu vou assinar. Deus está falando, não vai não. Deus está falando, não vai, por quê? Porque agora o teu coração está alinhado ao meu coração. E aqui vai entrar um confronto que ele é necessário para todos nós, porque existe uma geração, igreja, que quer falar de Deus,
Uma geração... Tem problema falar de Deus, amado? Lógico que não, falar de Deus é a melhor coisa. Mas o meu alerta é porque a geração quer falar de Deus, quer parecer espiritual, quer ter uma linguagem cristã, mas não está conectada à videira. E aí estão envergonhando quem é a igreja evangélica. Estão envergonhando o nome de Cristo, envergonhando as nossas vidas. Por quê? Porque não são pessoas que tiveram uma conversão legítima. Não são pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Não tem fruto. E Jesus disse, é claro, que não é o que você fala, mas é o que a sua vida revela. Então hoje eu vou falar assim, amado, entenda, não falo com soberba alguma. Mas naquilo que eu já venci, quando eu chego num ambiente, amado, pode estar quem for, pode estar o Sylvester Stallone lá, não venci no corpo ainda, pode estar o cara mais, você fala assim, esse aí comanda. Amado, eu carrego a verdade de Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei qual é a minha identidade. Mas isso parece soberbo. Não é, meu amado, isso aqui é conexão com Cristo, com a videira. E vou ficar me dobrando a pessoas ali que tem um aparente fruto, que tem uma imagem de alguma coisa que é irreal. Couves. Quando você carrega Cristo, amado, você entra num ambiente com a verdade do Evangelho. E diz que diante dessa verdade tudo tem que se dobrar. Não é diante de você, é diante de Jesus, da verdade dele. Então eu sei, amado, o que eu panei a minha vida, esses 37 anos de vida que eu tenho com Cristo. Eu sei as abdicações, eu sei as decisões que eu tive que tomar para poder estar hoje construindo o que eu tenho construído com a minha esposa. Então, amado, isso está o quê? A autoridade, porque o fruto é natural. Eu sei a família que eu tenho construído com a minha esposa. Você levantou põe trava a minha língua, Senhor. Um circunciso filisteu aqui no meio, falando, porque a família do bispo. Eu falei, amado, fiquei igual a Chiquinha, assim. Eu falei, ô pequeno gafanhoto, você não é casado? Você quer falar da minha família com a minha esposa? Olha a história que eu construí com a minha esposa. Olha o que eu tenho construído com meus filhos. Olha a história da descendência que eu trago, de uma linha ascendente dos meus pais, dos meus avós. Para chegar um vermezinho que nem você, vermezinho posso falar que está na Bíblia, um vermezinho que nem você, para vir falar, família, porque o bispo Fê tem um casamento, vaza daqui, moleque, vá aprender a honrar suas calças, vá aprender, porque eu nunca traí a esposa que eu tenho, nunca precisei buscar fora o que eu tenho dentro. Aí vem você que não é casado, que já adulterou, que não sei o quê, quer me ensinar o que é um homem, quer me ensinar o que é construir uma família. Amados, o que é isso? É a grama fazendo xixi no... o poste fazendo xixi no cachorro. O que é isso? Amados, nós precisamos nos posicionar diante dessas vozes, porque essa geração que quer falar de Jesus, quer falar de espiritualidade, sem conhecer quem é Cristo, que não fica metade do tempo que eu fico em meditação na palavra, para preparar um culto como esse, buscando a vontade de Deus, em intimidade, no secreto, que vem aqui, cuida de famílias, que vem aqui pastoreia, que tem conversas difíceis, que senta em mesas de negociações grandes, que está ouvindo o céu, que está entendendo o que está acontecendo. Aí vem um vermezinho vem falar, porque o bispo vê, vai honrar suas calças, moleque. Eu sei o que eu carrego, eu sei o que eu estou construindo com Cristo. Isso não é soberbo, isso aqui é autoridade de quem está construindo uma vida ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. O fruto tem que fluir. O que é isso? Amado, uma hora o leão tem que mostrar os dentes, aprenda isso. Porque esse negócio, o que eu vou pensar? Amado, se você carregar algo com Cristo, se posicione. Se posicione, a gente canta isso, se posicione. Porque em cima do muro não dá para você ficar, porque o muro é do diabo. Olha quem está lá e fala assim, meu amado, começa a se posicionar hoje em nome de Jesus. Fruto não é o que você inventa, fruto é o que nasce de quando você está conectado. Põe para mim, fruto não é o que você diz que é, fruto é o que a sua vida revela. Amado, eu sei que a minha vida revela fruto. A Bíblia começa e diz, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amado, eu sei o que eu tenho carregado para poder pregar, eu estou pregando para você aqui. Eu sei as abdicações que eu tenho feito. Fruto não é o que você fala, fruto é o que a sua vida revela. Fruto é o que a sua vida revela. Se não há fruto, a conexão precisa ser revista. Se não, alguma coisa está errada e não é com Deus. Eu já ensinei isso para você. Vamos por 4. Vamos começar a ir para o final. Permanecer em Cristo traz poda. O que é isso? Jesus diz no verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus não pode, eu quero dizer para você, Deus ele não pode trabalhar na vida de pessoas. Deixa eu usar minha confissão. Deus ele pode todas as coisas, mas Deus ele limpa a vida de pessoas, Deus poda a vida de pessoas que estão conectadas a Ele. Deus ele poda aquele para dar mais fruto. E é o que eu falei agora. Bispo, mas por que o deserto? Às vezes o deserto é a poda de Deus.
momento que a gente passa desafiador debaixo dessa vontade permissiva de Deus é o quê? É a poda de Deus. Para quê? Para que isso dê mais fruto ainda. Isso aqui é muito profundo, porque quem permanece vai entender que permanecer, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que eu vou dizer. Permanecer não significa conforto, igreja. Permanecer em Cristo significa crescimento. Porque eu cheguei para Jesus e eu achei que agora minha vida ia ser confortável. Não, você vai continuar crescendo, ou vai começar a crescer a partir de agora. E nem sempre o crescimento está no conforto. Na verdade, o crescimento quase sempre está no desconforto. Então Jesus, ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Então muitas vezes a gente chega com Cristo e fala, mas isso aqui ainda não está alinhado. Bem-vindo ao clube. É no desconforto que a gente cresce, mais do que qualquer outro lugar. É nesse lugar de abdicação que você fala, de renúncia, nesse lugar que Deus quer que você seja podado para que você venha dar mais frutos. E a poda, então, ela remove o quê? Excessos, distrações, coisas que roubam a nossa energia física, mental e espiritual. E muitas vezes isso dói. Só que essa dor é a dor do cuidado de Deus, é aquela dor boa, é a dor da academia que você faz e fala, por quê? Porque você fez algo bom, algo que você está sabendo que está gerando músculo em você, que está gerando resultado. Muitas vezes tem essa, entre aspas, dor boa. O que é isso? A dor do crescimento. É a dor que Deus está permitindo para que coisas sejam tiradas. É a poda de Jesus nas nossas vidas. Então existe algo ainda mais profundo que acontece nesse processo de poda, que muitas vezes, grande parte das pessoas não percebe. Deus ele não corta apenas coisas erradas. Muitas vezes Deus corta coisas boas. Essa hora dói, né? A gente acha que Deus vai podar só limpando o que é errado. Mas tem vezes que Deus corta coisas boas, mas que estão nos impedindo de viver o melhor dele na nossa vida. Tem coisas de Deus, que às vezes tem coisas na sua vida que são boas, só que elas estão impedindo você de viver algo maior. Você sabe que a maior trava do próximo nível é o resultado no nível atual? Conseguiu entender o que eu quis dizer? Quando você chega num nível, você tem uma conquista, e aquilo é maravilhoso, só que esse teto é a maior trava do seu próximo nível. Então tem coisas boas que Deus ele vai romper para que você vá para um próximo nível. Consegue entender isso? Às vezes chegou num lugar e fala, nossa, aqui é maravilhoso. De fato é maravilhoso, mas se Deus não tira isso da sua vida, você não consegue avançar para o próximo nível. Então não é só coisas ruins que Deus tira, Ele tira também coisas boas. São coisas que nós, muitas vezes, não necessariamente são coisas de pecado na nossa vida, mas que estão ocupando espaço, energia, atenção, e estão ali sendo direcionadas para... Deus vai direcionar aquilo para que realmente importa. Então tem coisas na minha vida que Deus fala, Fê, isso aí é bom, só que se eu não tirar, você não consegue ir para o próximo nível. Então eu vejo claramente hoje coisas que eram boas, Deus falou, eu preciso remover isso para que você venha. No meu ministério isso é muito claro. Na minha jornada, no meu chamado com Deus íntimo, individual, coisas que Deus ia removendo e que eu gostava, que eu amava fazer, mas Ele falou, eu preciso tirar isso porque tem um próximo nível. E tem um próximo nível. E se eu não tenho esse discernimento, eu sento e fico sentado em cima daquele lugar eternamente. Não, isso é maravilhoso. Tá bom, é maravilhoso, mas se eu não tirar o banco, você não cresce, vai para o próximo. Se não tirar... Então, a nossa vida com Deus também está envolvido, tem um envolvimento de Deus tirar coisas boas também. Você consegue entender? O que é isso? Às vezes é um conforto. Às vezes é um lugar que você chegou e falou assim, não, aqui agora eu vou descansar, engatar na manguela aqui. Deus falou, não, você ainda vai dar muita lenha. E eu preciso tirar esse conforto para que você possa continuar crescendo. E isso espiritualmente acontece muito, viu, igreja? Pessoas cheias, às vezes, de atividade, cheias de compromisso, cheias de distrações, só que elas estão com a mente vazia. Aí Deus vai falar o quê? Eu preciso alinhar e canalizar essa sua energia para aquilo que realmente importa. Então Deus ele vem como esse agricultor cuidadoso, ele começa a podar, ele começa a remover os excessos, ele começa a ajustar as prioridades, ele começa a ajustar e confrontar as nossas escolhas. Isso é o quê? É Deus ajustando, Deus aparando. E a pergunta que nós devemos fazer não é então apenas se é pecado ou não. A pergunta que o maduro faz é se isso está ou não me aproximando de Deus. Isso está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus? Porque tem coisas boas que não vão te aproximar de Deus, e Deus vai tirar essas coisas boas para que você esteja mais próximo a Ele. Quando estão entendendo, digam amém. Então permanecer, igreja, não é apenas você evitar o errado. E aqui eu quero trazer a síntese da mensagem de hoje. Permanecer é você também saber abrir mão daquilo que não edifica, mas que não está dando o fruto que Deus quer que você dê, ou o tamanho do fruto que Deus quer que você tenha nessa geração, nessa estação da sua vida. E Deus está falando, eu tenho algo agora para você que é grandioso, só que você está focado e segurando no fruto da estação passada. Abre mão disso aqui, mas isso aqui é bom, mas abre mão disso aqui, mas isso aqui é maravilhoso, mas abre mão disso aqui. Porque tem algo muito maior ali que eu quero te experimentar lá. E se você não tem esse discernimento, você fala, não, mas eu estou agarrado a isso, eu estou agarrado, ai Deus, não solta isso de mim. E você não sabe o que Deus está preparando para você no próximo estágio. Então nem tudo que Deus tira da nossa vida é só o pecado, é só as coisas ruins.
Quantos estão entendendo que tem coisas boas e confortáveis que Deus às vezes vai tirar para que a gente venha crescer e dar mais fruto ainda? Quem está entendendo isso, diga amém. Ou seja, para fechar esse ponto, a gente ir por último. Nem tudo que é lícito edifica. Deus, Ele poda até o que é bom para gerar algo ainda melhor. Entenda isso. Tem coisa que você fala, mas isso aqui é muito bom, mas Deus vai falar, então tira, porque você vai experimentar de algo muito melhor. Deus, Ele tira coisas boas para produzir coisas melhores ainda. Me ajuda a pregar para quem está ao seu lado, fala assim, Deus vai tirar coisas boas da sua vida. Aí você respira e fala, para você viver coisas melhores ainda. E eu vou para o último que diz, permanecer leva à intimidade. Quando eu permaneço em Cristo, eu estou íntimo. Não tem como, amado, você está nesse lugar de permanência, essa videira, e não desenvolver mais intimidade com Cristo. Então, depois de Jesus, Ele comparar a vida espiritual com a videira verdadeira, Ele vai dizer no verso, a gente leu até então, até o verso 11 de João 15. E hoje eu quero começar a mostrar o que Jesus fala, se você já leu, o que Jesus fala um pouquinho para frente, no verso 15. Ele diz assim, já não vos chamo servos. Então, depois de Jesus trazer toda esta analogia, depois de Jesus trazer toda essa conexão com a videira, com os ramos enxertados, Ele vai chegar e falar assim, agora eu não chamo vocês, mas entenda o processo de Jesus. O Music pode vir aqui. Entenda o que Jesus ele está falando. Ele não fala isso do nada, ele fala isso depois de toda a parábola. Olha, se vocês permanecerem em mim, se eu permanecer em vocês, se eu estiver em vocês. E Jesus vai falando, e vai falando, e vai falando. Aí ele chega no verso 15 e ele fala, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E olha o que ele vai falar agora, mas tenho-vos chamado amigos. Se eu perguntasse aqui, quantos querem ser chamados amigos de Deus, digam amém. Amém. Só que para eu ser chamado amigo de Deus, eu tenho que estar num lugar de intimidade. Para eu ser chamado amigo de Deus, eu tenho que estar num lugar de máxima conexão. Você não chama amigo quem não tem conexão íntima com você. Pode ser um colega, pode ser um conhecido, mas amigo é máxima conexão. Amigo é aquele que passou com você na prova, amigo é aquele que está aliançado com você nos tempos bons, mas também nos tempos ruins. Como diz a expressão, amigo é aquele que comeu 1 quilo de sal, amigo é aquele que segura o piano. E Jesus está falando, olha, não chamo mais vocês de servos. Mas Jesus não diz isso do nada, Ele diz, aqueles que permanecem em mim, as minhas palavras permanecem neles. Aquele que Ele diz que esses podem pedir o que quiserem será feito, será dado. E Ele está chegando no 15 falando, agora eu chamo vocês de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, tenho dado a conhecer. Eu quero finalizar, a igreja, dizendo para você que o objetivo final de permanecer não é só você produzir um fruto. Porque senão, preste atenção, se o meu objetivo final é só o fruto, eu me tornei um interesseiro barato, consegue entender isso? Se eu estou conectado a Jesus, porque eu entendi que se eu não estiver conectado nele, eu não vou dar fruto, eu sou só um interesseiro, que estou buscando o que as mãos de Deus podem me dar, e não de fato quem Ele é. E aí a minha adoração, a minha vida, o meu culto a Jesus é sempre por barganha. Por mais que eu não pague o preço, por mais que eu não tenha debaixo do jugo da lei, o meu louvor e a minha adoração é sempre buscando o que Ele pode me dar. Só que amigos não buscam o que o outro pode dar apenas como bens. Amigos querem ter intimidade. Amigos querem viver juntos todos os momentos. E Jesus está falando, olha, agora não são mais servos. Vocês não vão ficar só me servindo. Agora vocês estão numa outra categoria. Lembra da poda? Talvez esse culto seja Jesus tirando pessoas do lugar de servo. Mas não é ser bom ser servo de Cristo. É a melhor coisa do mundo ser servo de Cristo. Mas melhor do que ser servo de Cristo é ser chamado amigo de Cristo. Então, para eu sair do lugar de servo, que é algo bom, e cair nesse lugar de amigo, vai ter um processo de Deus. E eu tenho que entender, Deus, mas eu amo te servir, eu amo ser chamado seu servo. Deus fala, eu sei que você me ama, mas eu vou podar um pouquinho, eu vou tirar coisas da sua vida, porque eu quero levar você para um estágio ainda mais profundo. Eu quero levar você para um nível de mais intimidade comigo. Eu quero que você experimente de algo que você ainda não experimentou. Você experimentou só dos benefícios da servidão, você experimentou só dos benefícios de você estar conectado a mim e me servindo. Agora vem comigo experimentar de um lugar de amizade, de máxima conexão. Vem experimentar de um lugar onde o seu coração é conectado ao meu. Vem experimentar de algo que no estágio antigo você não pudesse experimentar. Então a poda não é só sobre tirar pecado, sobre tirar coisas ruins. A pergunta de hoje é o que acontece com quem permanece. E com quem permanece é levado a um estado de amizade de Deus. Quem permanece em Cristo
passa de servo e se torna amigo dele. Isso aqui, amado, é a máxima conexão que nós podemos ter com Cristo. Intimidade. Pelos frutos você vai conhecer quem é colega, quem é visitante, quem é servo. Mas pelos frutos você vai conhecer aqueles que têm o coração de Deus, conectados ao seu. Pelos frutos conhecereis, disse Jesus. Deus nos coloca sentados numa série como essa, não para nós chegarmos e entendermos apenas que Ele pode nos dar boas coisas, porque a Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Nele não há sombra, mudança, variação. Isso é maravilhoso. Mas uma série como essa é nós entendermos que Deus quer nos levar para um estágio de mais intimidade. E a intimidade, ela acontece, sabe aonde? Aonde o seu coração é podado, onde as coisas são retiradas, onde os desejos são retirados, onde tudo é moldado ao caráter de Cristo. E quando isso acontece, você sai do lugar de servo e você senta no lugar de amigo. Então talvez durante essa série você tenha pensado: ai, bispo, onde Deus vai me levar? Onde vai chegar com tudo isso? Ou você tenha pensado: eu não posso me desconectar. Mas Deus está dizendo algo muito maior. Porque não poder se desconectar talvez seja o pensamento da maioria. E é bom, é um pensamento correto. Mas Jesus te revelou a sua graça. Jesus te colocou em um pacto de melhores e superiores promessas. Então, mais do que você ficar se perguntando, ou pensando, ou entendendo até e concluindo que você não pode se desconectar, Jesus está falando hoje aos nossos corações: permaneçam, permaneçam, permaneçam. Porque quando você permanece, é aí que você vai viver algo novo. Então a luta não é só para não desconectar. A nossa luta tem que ser de forma natural, viver a permanência com Cristo. Então nessa parábola toda eu consigo entender, nós conseguimos discernir os estágios que Cristo tem, os momentos, as estações. E hoje Ele está levando a gente para o máximo estágio de conexão, que é a permanência, que é a amizade. Porque quem permanece em Cristo não vai ficar igual. Quem permanece em Cristo é transformado por Cristo. Quem permanece em Cristo vai ter o seu caráter desenvolvido por Cristo todos os dias. Eu tenho plena convicção, e eu falo isso com mão na Bíblia, que hoje você foi mais aproximado ao caráter de Cristo, porque você está conectado a Ele. Eu tenho certeza que hoje a seiva fluiu do altar para a sua vida, porque você está conectado a Cristo. Eu tenho plena convicção que hoje você se torna mais parecido com Cristo. E eu finalizo dizendo para você que permanecer não muda só o que você faz. Permanecer muda quem você é, meu amado. Não é só sobre os seus hábitos, não é só sobre as suas atitudes, mas é sobre a sua identidade. Outrora erais trevas, diz a palavra. Antes você seguia o curso do mundo. Agora Ele nos resgatou do império das trevas. E agora Ele não mudou só aquilo que nós fazemos, Ele mudou quem nós somos. Ele mudou a nossa identidade. Éramos como os demais, nós éramos filhos da ira, nós éramos, mas agora em Cristo, disse o apóstolo Paulo, amado, houve um shift, houve uma mudança, houve um processo, uma antiga natureza, uma nova natureza. Nós já nos despusemos dos velhos homens, e agora nós já nos revestimos desse novo homem, de uma nova natureza, de uma divina semente incorruptível. Agora há um sangue que foi jorrado sobre as nossas vidas, que verteu da cruz e que nos lavou e nos regenerou. Agora não é mais uma vida de eu ficar tentando lutar. Agora eu vivo na permanência da leveza, porque eu estou no bem real, eu estou na graça de Deus. E agora os frutos fluem, assim como a seiva flui dessa videira verdadeira que é Cristo. Então entenda, não é só sobre o seu fruto, é sobre quem você é sobre a sua identidade. Paulo disse, nós lemos em 2 Coríntios 5,17: as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. O fruto não é o esforço, meu amado, ele é a evidência da conexão com Cristo. Você não vai ficar aqui pagando preço, se lambendo pó para falar. O fruto vai ser a consequência. O fruto vai ser de forma natural. E eu termino dizendo para você: quem permanece não sobrevive, quem permanece floresce. Deus te chamou para florescer, porque há pastos verdejantes, há pastos verdejantes, há águas de descanso. É nesse lugar que Cristo quer que você permaneça. É nesse lugar que Cristo quer que você tenha máxima conexão com Ele, onde você ouve a respiração dEle perto,
onde você ouve a direção dele perto, onde as suas atitudes agora demonstram que ele está ao seu lado, onde você, como eu disse domingo passado, não mais como servo trabalha para ele, mas agora por permanecer nele, você trabalha com ele. É nesse lugar que ele quer que nós estejamos. Máxima conexão. Servos faziam para, amigos fazem com. Jesus quer que você faça com ele as coisas. Ele quer que você viva o fardo leve e o jugo suave. Mais do que você está conectado com o mundo inteiro, Jesus está falando para você. E eu finalizo aqui dizendo: esteja conectado em mim. Permaneça, permaneça, permaneça. E se as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que assim seja, igreja, porque assim disse o Senhor, em nome de Jesus. Se você ouviu essa voz, diga glória a Deus. Se você está pronto para falar com Deus em intimidade, levante aí no seu lugar com as suas duas mãos aos céus, já em sinal de gratidão. Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua voz, nós ouvimos a Tua direção, a Tua palavra foi pregada, o Evangelho foi anunciado, Jesus. E mais uma vez, Pai, o nosso coração foi alinhado ao Seu, Jesus. Mais uma vez a nossa vida foi alinhada à Sua, Jesus. Mais uma vez os nossos pensamentos foram alinhados aos Teus pensamentos. Nós, Pai, recebemos mais uma vez a seiva que vem do Teu trono. Nós recebemos mais uma vez a seiva, Pai, que flui, Jesus, que flui desta videira verdadeira. Pai, nós não estamos na videira mentirosa, nós não estamos conectados, Pai, à mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Nós estamos conectados em Ti. Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a vida. Não há vida fora de Ti, Jesus. Não há caminho fora de Ti, Pai. Não há felicidade fora de Ti, Pai. Não há vida plena fora de Ti. O Senhor disse que nós em Ti temos uma vida abundante, Jesus. E vida abundante, Pai, é resultado de uma vida que está conectada, Jesus, à videira. Vida e frutos, Pai, naturais acontecem, Jesus, quando os ramos de forma nítida, de forma, Pai, íntima, estão e permanecem conectados em Ti, Jesus. Pai, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque nós permanecemos em Ti, Jesus. Oh Deus, chegamos até aqui porque a Tua mão nos ajudou, até aqui nos ajudou, até aqui o Senhor nos conduziu em triunfo. A nossa oração, Pai, continua, Deus, continua, Pai, fazendo em nós essa grande obra. Nós continuaremos, Pai, nós continuaremos conectados em Ti, Pai. A Tua mão, a Tua destra fiel, Jesus, nos trouxe até aqui, Jesus. Oh Deus, e tudo quando é conectado a Ti, Pai, o fruto é mudado. O fruto é transformado, Jesus, porque agora há uma nova natureza, agora há uma nova identidade. Deus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Eu profetizo sobre a tua vida, meu amado, a novidade do céu. Só quem crê nisso, com as mãos aos céus. Eu profetizo a novidade do reino, eu profetizo a novidade dos céus, porque foi a mão do Senhor que nos atraiu até aqui. E o Senhor está dizendo que nesta manhã a vida, Deus está dizendo nessa manhã que a vida flui do trono, que a vida flui da videira e que ela chega no ramo. Pessoas aqui estão recebendo vida, pessoas aqui estão vendo as suas mentes sendo transformadas. O Senhor nos atraiu até este santo lugar. Ele marcou um encontro face a face. Pensamentos estão sendo alterados. Eu declaro mentes sendo alteradas, desejos sendo alterados, decisões sendo alteradas. Deus, nos submetemos, Pai, aos Teus desejos. Não o que eu quero, não o que eu desejo, não o que é lícito, mas o que o Senhor tem para mim, Deus. Meu amado, em um minuto eu convido você a fazer essa pergunta. Abra a tua boca e comece a perguntar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Vamos, pergunte: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para esta igreja? Tira os desejos errados, tira a vontade errada, tira os pensamentos errados. Deus, fala com a tua doce voz. Fala, Pai, com os Seus sinais. Limpa os nossos corações. Lava-nos, Jesus.
Jesus, restaura os nossos corações, muda os nossos desejos, limpa as nossas mentes, nos aproxima mais do teu querer. Esse é o desejo, esse é o desejo, Pai, dos nossos corações nessa hora. Deus, não mais eu, mas o Senhor vive em mim. Oh, Jesus, a tua doce voz me atraiu, me atraiu. Jesus, eu creio, doce voz, me atraiu. E ao ouvir, somos. E ao ouvir, nós somos. E ao ouvir, Ele está transformando, Ele está restaurando. Nós somos. Pois a vida, vamos. Pois a vida, a vida em seu olhar, a vida em sua vida. Pois a vida em seus olhos, a vida em seu olhar, a vida em sua boca, a vida e tudo que estava morto viverá. Vida terá, e tudo que estava morto viverá, e tudo que estava morto viverá, e tudo que estava morto receba a vida do céu, e tudo que estava morto viverá, e tudo que estava morto viverá, e tudo que estava morto viverá, vida terá. E tudo que estava morto viverá. Pensamentos, alma, emoções, receba. E tudo que estava morto viverá. E tudo que estava morto viverá. E tudo que estava morto viverá. Vida terá. E tudo que estava morto viverá. E tudo que estava morto viverá. E tudo que estava morto viverá. Vida terá. Se você crê nisso, eu saio daqui declarando vida de Cristo sobre a tua casa, vida de Cristo sobre os seus negócios, vida de Cristo sobre as suas emoções, vida sobre o teu corpo, curas na tua alma, nos teus pensamentos, porque você está conectado à videira verdadeira, e Ele disse que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele você pode todas as coisas, porque Ele é quem te fortalece. Receba a força do céu, receba a vitalidade, receba novos pensamentos, receba nova direção, receba a poda de Deus como um sinal do amor de Cristo, receba o estágio máximo de intimidade, receba ser chamado amigo de Deus, amigo de Cristo. E se você crê nisso, eu declaro que as doces consolações do Espírito serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que creem e aqueles que vão permanecer sendo transformados. Diga glórias a Deus. Você pode liberar esse brado de vitória no nome de Jesus. Aleluia. Diga: quem permanece é transformado. Eu espero você amanhã no culto de oração e confissão, para a gente continuar sendo transformados. Abraça quem está do seu lado e fala:
estamos sendo transformados porque permanecemos nele. Bom domingo, boa semana, Igreja de Cristo. Bom dia a todos, graça e paz.